Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente mergulha de cabeça numa crise, uma crise de vida ou morte mesmo, para o antigo reino de Judá. A história está lá no capítulo 19 do livro de 2 Reis e o cenário é, assim, desesperador. Imagina só, Jerusalém está completamente cercada pelo exército mais poderoso da época, os assírios. E não era qualquer exército, né? Eles eram brutais. Exato. Liderados pelo temido rei Senaqueribe. Para o rei de Judá, o Ezequias, a aniquilação total parecia, assim, questão de tempo. E para guiar a gente nessa análise, nós estamos usando extratos de 2 bíblias de estudo, a Roman e a Nova Almeida atualizada. Elas trazem o texto antigo e, o que é ótimo, notas de rodapé, mapas, comentários, tudo que ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça. Nossa missão aqui é entender como liderança, fé e uma guerra psicológica muito intensa se desenrolam quando tudo parece perdido. E é super importante a gente entender que isso não é só uma batalha por um pedaço de terra. O que está acontecendo aqui é, no fundo, um confronto de visões de mundo. Como assim? O Senaqueribe, ele não está só tentando derrubar um muro, sabe? Ele está atacando de forma direta a legitimidade do Deus de Judá. Para ele, o Deus de Israel era só mais um na lista dos deuses das nações que já tinha conquistado e humilhado. Entendi. Então a briga é teológica, é uma briga de narrativas. Totalmente. A tensão é muito mais profunda do que só uma campanha militar. Certo. E a história já começa com a reação do rei Ezequias quando ele ouve as ameaças do comandante assírio. O texto diz que ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Numa primeira leitura parece puro desespero, né? Pânico. Sim, parece que ele surtou. Pois é. Mas as notas de estudo que a gente está usando dão uma outra camada. Rasgar as vestes não era só tipo um ataque de nervos. Era um sinal cultural bem conhecido de luto profundo, de angústia. E o pano de saco, um símbolo de humildade, de arrependimento. São gestos públicos. Exato. Ele está comunicando alguma coisa. E o mais interessante é que não é só uma atitude isolada do rei. A crise se espalha. Quando Ezequias decide procurar o profeta Isaías, ele não manda um mensageiro qualquer. Não, ele manda elite. Exatamente. Ele envia a nata da administração dele. O Eliaquim, que era o administrador do palácio, o Sebna, que era o escrivão, e os sacerdotes mais importantes. E o detalhe crucial, todos eles também vestidos de pano de saco. Isso mostra que o sentimento de crise tomou conta do governo inteiro. Mas isso não é, sei lá, uma estratégia arriscada. Quer dizer, ao admitir publicamente uma impotência tão grande, a liderança não corre o risco de desmoralizar o povo? Ótima pergunta. Do ponto de vista puramente militar, sim, é um risco enorme. Você está mostrando fraqueza. Mas aqui entra a outra camada, a teológica. Ao fazer isso, eles estão basicamente declarando que a solução não vai vir da força deles. Eles estão, tipo assim, transferindo o problema. E a mensagem que eles levam para Isaías é de uma honestidade brutal. É a metáfora do parto, né? Isso. Eles dizem que a nação é como uma mulher em trabalho de parto, que os filhos chegaram a ponto de nascer e não há força para os dar à luz. É a imagem mais clara possível de impotência total. Chegaram no limite. Nossa, que imagem forte. É o fundo do poço. E aí você espera que a resposta do profeta seja de consolo, talvez umas palavras de conforto. Mas o que me surpreendeu aqui é que a resposta de Isaías é o completo oposto. É assim, uma virada de 180 graus no tom. Ele manda dizer para o Ezequias não ter medo e solta uma profecia super específica, quase inacreditável. Totalmente fora da curva, né? Sim. Ele diz, o Senaqueribe vai ouvir uma notícia, vai voltar para a terra dele e, chegando lá, vai ser morto à espada. Ponto final. Diante do maior exército do mundo acampado ali na sua porta, essa promessa soa como pura loucura. E o Senaqueribe, claro, não tem a menor intenção de ir embora. Pelo contrário, a guerra psicológica só aumenta. Ele fica sabendo que o exército do Egito está vindo para lutar contra ele, o que força a se reposicionar. Mas antes de sair, ele faz questão de mandar cartas direto para o Ezequias, para manter a pressão, sabe? E o conteúdo dessas cartas é uma aula de propaganda de guerra. Uma obra-prima. É mais do que propaganda. É um manual de como destruir a moral de um inimigo.
Ele nem argumenta, ele só lista o currículo de destruição dele. Ele joga na cara de Ezequias todas as cidades que ele já varreu do mapa. Gozã, Ará, Rezef, a lista é enorme. Exato. A mensagem implícita, né? Olha o meu histórico. Nenhum Deus conseguiu salvar essa gente de mim. Nenhum. O que faz pensar que o seu Deus, essa divindade local, vai ser diferente? Isso. Ele chega a zombar dizendo que esses deuses eram só obras de mãos humanas, de madeira e de pedra. Ele está tentando arrastar o Deus de Judá para o nível de um ídolo qualquer, impotente. O objetivo é destruir a única fonte de esperança que restava para o Ezequias. É uma batalha mental. Totalmente. Se ele vence na mente do rei, a cidade cai por dentro. Mas é aí que vem a segunda reação de Ezequias, que para mim é o verdadeiro clímax da fé dele. Ele pega as cartas, essa prova física da ameaça, e em vez de esconder, ele vai ao templo e as estendeu perante o Senhor. A cena é muito visual, muito poderosa. Ele está literalmente dizendo, olha isso aqui, o problema agora é teu. E a oração que ele faz é fantástica. Ele não começa choramingando pedindo socorro. Não, ele muda o foco. Exato, ele redefine os termos da discussão. O Senaqueribe tentou diminuir Deus, então a primeira coisa que o Ezequias faz é engrandecê-lo. Ele o chama de Deus que habita entre os querubins, o único Deus sobre todos os reinos da terra. Ele estabelece a soberania de Deus antes de apresentar o problema. É uma jogada retórica brilhante. Ele usa as palavras do próprio Senaqueribe contra ele, né? Sim, ele contrasta o Deus vivo com os deuses que não eram deuses das outras nações. É muito inteligente. E o pedido final dele é a chave de tudo. Ele não diz só, salva a gente. Ele diz, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Exato. Ele transforma a crise de Judá numa oportunidade para a reputação de Deus. A sobrevivência vira um meio para um fim maior. Não é mais sobre política. Deixou de ser. Virou uma questão de glória divina. O que nos leva à resposta de Deus, que vem de novo por Isaías. E, nossa, é uma das passagens mais ferozes e poéticas que eu já li. É impressionante. A profecia se dirige diretamente ao Senaqueribe. É como se Deus pegasse a arrogância dele e jogasse de volta na cara dele. E começa com uma imagem de puro desprezo. Sim, essa parte é incrível. A Virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A cidade sitiada, que parecia fraca, vulnerável, é personificada como uma jovem que ri na cara do conquistador mais poderoso do mundo. É uma inversão de poder total. O agressor vira motivo de piada. E a partir daí, Deus vai desmontando a autoimagem do Senaqueribe, peça por peça. O rei se vangloriava, né? Com meus carros de guerra eu subia aos montes, cortei os cedros. Ele se via como dono da história. Sim. Mas Deus revela os bastidores. Basicamente diz, você não ouviu que há muito tempo eu já tinha determinado tudo isso? Em outras palavras, Senaqueribe achava que era o autor do roteiro, mas na verdade ele era só um ator, uma ferramenta. Um rebaixamento de status monumental. Total, e termina com aquela imagem brutal. Deus diz que vai tratar o Senaqueribe não como um rei, mas como um animal selvagem. Porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde você veio. É a humilhação máxima. Ele seria domado e mandado de volta para casa. E junto com essa repreensão toda poética, vem uma promessa bem prática para o Ezequias. Sim, a promessa é super direta. O exército assírio não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. A proteção seria absoluta. Mas a parte que eu achei mais fascinante e que as notas de estudo aprofundam, é o sinal que Deus dá para confirmar isso. Ah, sim, o sinal agrícola. Exato. O sinal não é um trovão, um terremoto, nada espetacular. Deus diz que, por 2 anos, por causa da guerra, o povo vai comer o que nascer espontaneamente da terra. Mas no 3º ano, eles vão voltar a semear, colher, ter uma vida normal. A princípio, parece um sinal meio anticlimático. Pode parecer, mas o comentário de estudo aqui ressalta a profundidade psicológica disso. Pensa bem, para um povo sitiado, faminto, que não sabe se vai estar vivo amanhã. Certo. A maior promessa não é só sobrevivência, é a promessa de um futuro, a promessa de normalidade. A volta à rotina. Isso. A promessa de colheitas, de vida.
É Deus dizendo, vocês não vão apenas sobreviver a isso, vocês vão prosperar depois disso. É uma injeção de esperança no longo prazo. Um reforço moral inacreditável. E depois da promessa vem a execução. E é tudo muito súbito, muito dramático. O texto é direto. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De uma hora para outra, o problema simplesmente desaparece. Desaparece. Ao amanhecer, o exército mais temido do mundo era um cemitério a céu aberto. Exato. Toda aquela tensão, a guerra psicológica, a arrogância, a angústia, tudo resolvido em uma única noite por uma ação divina. O cerco não termina com uma batalha heróica, termina com um silêncio mortal no acampamento inimigo. É a resolução mais assimétrica que se pode imaginar. Então, vamos conectar os pontos finais. Senaqueribe, humilhado, com o exército dizimado, bate em retirada para Nínive. E é aí que a primeira profecia de Isaías, aquela que parecia loucura, se cumpre ao pé da letra. O texto diz que, enquanto ele estava adorando no templo do Deus dele, os próprios filhos o assassinaram à espada. Exatamente como previsto. Ouviu a notícia, voltou para a terra dele e morreu lá. E a narrativa faz questão de dar um último detalhe que eu acho um elo crucial com a história que a gente conhece fora da Bíblia. O Esarhaddon, né? Ele mesmo. O texto diz que outro filho de Senaqueribe, Esarhaddon, reinou no lugar dele. E os comentários que a gente está usando destacam que Esarhaddon não é uma figura mítica. Ele é um rei assírio real, confirmado por vários registros arqueológicos. Ele governou de 681 a 669 a.C. Esse detalhe ancora toda essa história com seus milagres e poesias num período histórico concreto. Não é uma fábula flutuando no tempo. De forma alguma, é um evento datado. Resumindo tudo então, essa narrativa é uma montanha-russa. Começa no desespero de um rei rasgando as roupas, passa pela guerra de propaganda de um império arrogante, atinge o pico com o ato de fé de entregar o problema a Deus, recebe uma resposta poética avassaladora e culmina numa intervenção divina que vira o jogo completamente. No fim, é a arrogância de um império global sendo desmantelada pela confiança de um pequeno rei sitiado. E a análise do texto com as notas de estudo mostra que a história funciona em vários níveis ao mesmo tempo. Sim, é, claro, um registro de um conflito geopolítico da Idade do Ferro, mas também um estudo de personagens sobre liderança sob pressão extrema e, acima de tudo, é uma declaração teológica muito ousada sobre a soberania de Deus acima dos impérios e dos reis. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Essa história mistura de forma muito natural eventos sobrenaturais, como um anjo destruindo um exército, com pessoas e eventos que são historicamente verificáveis, como os reis Senaqueribe e Esarhaddon. A questão que fica é como a presença desses elementos, que a arqueologia e outros textos podem confirmar, influenciam a maneira como a pessoa hoje lê e interpreta os eventos milagrosos que são descritos lado a lado com eles. Essa interação entre o que é verificável e o que é miraculoso, sem dúvida, dá o que pensar.